oportunidade, obrigação, a gente pensa no Atlético também, que focou 100% da temporada nas Copas. E tem na Copa do Brasil também uma oportunidade de sair na frente contra o Vasco. A gente aciona a Vitória Leite. Tudo bem, Vicky? Onde você está, por favor? Não reconheceu, Mari? Conhece. Fala, pessoal, um beijo para vocês, para todo mundo que acompanha a gente. Já estamos aqui, né, na região, em frente à Arena MRV. Tá mais tranquilo esse horário, mas a partir das 3, 4 horas da tarde já vai ter uma alta concentração de torcedores por aqui. Aquele dia que a galera pede um ponto facultativo no trabalho, né, para tentar estar pertinho, acompanhar a equipe. O Atlético vai entrar em campo contra o Vasco a partir das 7h15 da noite. O jogo é mais cedo hoje, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Atlético chega muito confiante para essa partida, vai muito bem nas Copas, mas o Vasco também tem bastante confiança, né? Tô falando do lado do time que eu tô acompanhando todos os dias, mas no final de semana teve um Cruzeiro e Vasco por aqui, a gente também estava por lá no Campeonato Brasileiro, e o Vasco encara essa partida como a mais importante do ano até agora, né? Essa decisão, esses 2 jogos, a decisão que ficará para São Januário no final de semana do dia 19 de outubro. Bom, para esse jogo, o técnico Gabriel Milito está de volta à área técnica. Ele não entrou em campo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro porque estava suspenso. Tem os retornos do departamento médico de Otávio e Paulinho, que estava fazendo um controle de carga, mas Otávio, que estava em situação de lesão mesmo, está voltando. Sarabia era uma dúvida, mas quase que positiva para essa partida, só que o jogador está suspenso com o 3º cartão amarelo pela Copa do Brasil, então não joga de qualquer forma hoje à noite. Bom, do lado do Vasco, uma triste lesão do David, né, que estava vivendo um grande momento. O atacante rompeu o ligamento do joelho e vai ter que passar por cirurgia, vai ficar fora então por um bom tempo. E o Ryan, que está suspenso para esse jogo depois da expulsão do jogo contra o Atlético Paranaense. Rafael Paiva falou bastante sobre a importância desse jogo, inclusive eles nem voltaram para o Rio de Janeiro, ficaram em Belo Horizonte desde o jogo contra o Cruzeiro no domingo, focado nessa partida. O Atlético que volta a tentar chegar a uma final, né, de Copa do Brasil depois de 2021, a última vez em que foi campeão. Então também volta a disputar a semifinal desde aquele título. E o Vasco que volta depois de 13 anos a uma semifinal. A última vez foi quando foi campeão em 2011. A gente vai chegar cedinho aqui para acompanhar tudo de pertinho. Mais tarde vamos trazer informações do jogo aqui na nossa programação. Um beijo para vocês. Beijo, Vitória. Obrigada pelas atualizações. E já o Mário Marra e também o Fernando Campos vão desenhar as equipes que entram em campo nesta noite. Mostrar também as estratégias das equipes. Vou chamar o Rafa de volta aqui conosco. Rafa, a Vitória falava de alguns problemas, pelo menos 2, que o Rafael Paiva tem para montar a equipe do Vasco para o jogo desta noite. Tem soluções para esses problemas, Rafa? Olha, sendo bastante franco e direto, viu, Bruno, Mari e amigos, na teoria, não. Porque a ausência de jogadores confiáveis para fazer o papel de lado do campo faz com que o técnico Rafael Paiva opte por uma improvisação. Segundo o treinamento de ontem, o último na preparação para o jogo de hoje, que será 7h15, não é 7 nem é 7h30, é 7h15 entre Vasco e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Vasco em Belo Horizonte, ele montou o time, planejou a equipe com o Pumita Rodrigues, que é lateral de ofício, atuando improvisado como um ponta pela direita. Isso porque Ryan, Jean David, são jogadores que não estão conseguindo atuar de maneira convincente, consistente, né? Convencer a comissão técnica de que merecem ocupar a posição de lado de campo. O Vasco não tem o Adson há muito tempo, agora perdeu o David, como a Vicky já destacou. Então o único jogador minimamente aproveitável que joga pelo lado do campo é o Emerson Rodrigues. Ele vai jogar provavelmente pelo lado esquerdo e o Pumita fazendo o lado direito. É o Vasco mantendo na teoria um esquema 4-3-3, mas com 2 laterais direitos em campo, o Paulo Henrique na posição e o Pumita um pouco mais avançado. Quem pode sofrer muito com a ausência do David, como já vem sofrendo com a ausência do Adson há algum tempo, é o Verratti, né? Grande expectativa sempre em cima do argentino, fazedor de gol, jogador de área, vai ter menos gente acostumada a jogar perto dele no setor ofensivo. Ele falou também sobre os jogos logo mais. Acho que é um momento muito importante para nós, mais que para nós, para o clube também, para a torcida. Depois de muito tempo, o Vasco jogando uma semifinal de esta competición. Y sabe la importancia y la responsabilidad que vestir esta camisa, primero, y segundo, que vestir una semifinal de Copa do Brasil. Mas a gente sabe que son dois jogos, que
que va a ser un juego muy difícil de quarta-feira. Esse, portanto, o Verratti, lembrando que o Vasco tenta chegar pela terceira vez numa final de Copa do Brasil. Em 2006 perdeu para o Flamengo, em 2011 ganhou do Curitiba. Além, é claro, da questão financeira, que para o Vasco também é muito importante, 31 milhões e meio de reais, caso avance a final, eliminando o Atlético Mineiro, meus amigos. Ô, Rafa, e já você volta também para a gente debater um pouco mais sobre este confronto, tá? Você diretamente aí do Rio. Obrigada. Na tela a gente tem os artilheiros do Brasil em 2024 entre os clubes da Série A. O Pedro disparado aí o maior artilheiro com 30 gols, infelizmente lesionado. O Lucero também aparece ali com 23 gols. O Mastriani com 22. O Flaco. E aí ó, o Verratti envolvido nessa semifinal ali, ó, com 19 gols. E também aparecem o Yuri Alberto, 18 gols, e o Hulk com 17. Então quer dizer, dessa lista, o Pablo e o Yuri que estarão em campo, é isso? E o Hulk. E o Hulk, é verdade. Também. São os três então. envolvidos nessas semifinais. Então não tem... Curioso, né? Porque assim, na lista dos artilheiros... Ah, bom, tem o Pedro, né? Do Flamengo, mas o Pedro infelizmente se machucou, né? Então o Flamengo não tem, então, o seu principal homem-gol. E essa disputa é boa também, hein, Marra? Bom dia. Bom dia. Bom dia, dona. Bom dia. Prazer. Tudo bem? Mariana, né? Isso. Bruno. Ó, é o seguinte, eu fiz uma pesquisa aqui, Mariana. Você sabe que não erra, a Data PV não erra. Tá, dona? Que hoje eu tava de mau humor, ele já vai piorar. Quem leva a Copa do Brasil? 39%. O pessoal pode entrar e votar lá no Instagram. Vasco. 30% Galo. 17% Flamengo, 14% Corinthians. É essa a sua ordem de favoritismo, Não. Fernando Campos? Não. O Vasco, apesar da sua grandeza, ele é um time hoje, tecnicamente, que tem menos força do que os outros três concorrentes. Mas ele tem muita garra também, ele é muito lutador, ele é muito competitivo, acho que é um time que se organizou com o Rafael Paiva. Mas não coloca o Vasco como favorito ao título, não. Mas para Copas isso, não sei se isso basta, mas isso já é meio caminho andado, não é? Sim. Pro É um perfil time... da competição, né? O que a gente tem visto é que é um time muito difícil de ser batido. Caminho. Meio. Mas tem outro meio. Pode ser. A Copa proporciona o sonho. Eu acho que o Vasco é um candidato, sim, ao título, mas não coloca como o principal favorito. Por exemplo, no confronto contra o Galo é um time que tem mais elenco, tem mais casca, tá indo muito bem nas Copas, e acho que o recorte recente do Galo é um recorte de evolução. Sim. Apesar de hoje não ter, por exemplo, o Davidson, que foi um jogador muito importante, por exemplo, na Libertadores. É que o recorte mas o Galo é o jogo favorito. do Fluminense, né? Sim. O recorte é o jogo do Fluminense. Sim. Mas acho que também foi bem no Brasileiro ali contra o Red Bull, tudo bem com uma equipe mais modificada, eu vejo o Galo crescendo nessa reta final. E acho que é favorito no confronto. Quando a gente fala favorito, não quer dizer que vai passar. Sim, Claro. Mas eu acho que o Galo, nesse confronto contra o Vasco, ele ainda é considerado favorito. Mas a gente já pode falar que o Atlético é o mais regular desses 4 times? Ou regularidade não é uma... Não acho também. Não, eu acho que pensando até em Alguém é regularidade regular? é o Vasco. Pois é. Se pensar em regularidade. É porque regularidade não quer dizer que joga bem em todos. É que ele tem o mesmo nível. Eu acho que o Vasco, ele não teve... Não tem tantos altos e loucura baixos. E nessa temporada acho que foi o que teve menos, não? A temporada inteira? Nessa temporada. Acho que o Corinthians tem também um crescimento. Não, mas eu... Não. Sim, mas o na Corinthians regularidade. não é regular, né? O Corinthians é um time no meio da semana, no final de semana é outro. Agora é de meio de semana. Não caracterizaria nenhum dos 4 como clubes regulares. Uhum. Eu não acho que isso são as principais características, não tem a regularidade ali, não. No Vasco tem uma característica que o Doran já falou e que é, para mim, assim, invejável. Invejável. Assim, você ganhou na Mega Sena, você vai montar um clube. A primeira coisa que você vai pedir, talvez, para a sua personalidade, você, assim, monta um clube que vai lutar por todas as bolas. Monta um elenco que faça isso. Tipo o Vasco? Tipo o Vasco. O Vasco é um lutador. E se o time adversário não entrar na mesma frequência ou perto dela, ele pode perder classificações. E o Vasco chegou numa semifinal de Copa do Brasil, coisa que não fazia há algum tempo, e a grande característica são 2, né? Uma é os gols saem quase do mesmo jeito. Piton ou o Leandrinho, muitas vezes, né? Sim.
lateral com a camisa 66. Fico de olho nisso. E pode ser uma alternativa até para jogar como ponta, né? Com o Paiva. É que você lembra de um outro lateral com a camisa 66, eu acho. E o Verratti subindo lá no último andar, lá em cima, para fazer os gols. Essa é uma característica do jogo, do campo. Léo Jardim é uma característica importante, mas especialmente em qualquer lugar do campo tem um lutador. Tem. E se o adversário não lutar, quando ele perceber, ele já caiu. E é algo que o Flamengo não... Então, portanto, galera, essa foi a análise da ESPN relacionada a Vasco da Gama e Atlético Mineiro e Vasco da Gama pela semifinal da Copa do Brasil. Inclusive, a repórter ali da ESPN falou que o Vasco vai ter várias situações ali, como, por exemplo, o David fora da temporada, que é um desfalque que com certeza vai ser bastante sentido, e a tendência é que o Emerson jogue pela esquerda e Pumita pela direita. Portanto, a provável escalação do Vasco deve ir a campo com o goleiro Léo Jardim. Tem a dúvida na zaga se vai ser Maicon ou João Vitor. Se for o Maicon, vai ser Maicon e Léo Pelé. Se for o João Vitor, vai ser João Vitor e Léo, ou João Vitor e Maicon, até mesmo a zaga do Vasco. Pela ponta direita, pela lateral direita, o Paulo Henrique, pela lateral esquerda, o Piton. Na volância, Hugo Moura e Matheus Carvalho, e armando jogada, Felipe Coutinho. Pela ponta direita, o Pumita, pela ponta esquerda, o Emerson, e na frente, o Pirata, o Pablo Verratti. Portanto, essa é a tendência de escalação do Vasco da Gama para enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Essa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!